Questionem sempre. E nunca impeça o seu filho, a sua filha, e você que é professora, o seu aluno ou a sua aluna, de questionar. É a falta do questionamento com que faz que muitos horrores da humanidade se perpetuem de geração em geração. Outra coisa muito importante também, questione sobre as ideologias. Todos que me conhecem mais de perto sabem que eu sou apaixonada pelos estudos da espiritualidade, pelos estudos das religiões, mas eu não faço parte de nenhuma religião, nenhuma. Eu bebo da fonte de várias para absorver aquilo que faz sentido para mim, mas para mim o que faz mais sentido mesmo é quando a gente entende que há uma força invisível, há uma força maior que a gente não consegue denominar, a gente não consegue palpar, mas a gente consegue sentir. E aí, para muitas pessoas, essa força maior que eu estou falando, essa força do invisível, é chamada de Deus. Tem gente que chama de universo, né? Esse universo aí, a força do universo, enfim. Cada um vai chamar como bem entende, mas que é importante a gente entender que a gente não pode se tornar escravos e escravas de religião nenhuma sem questionar. Esse livro aqui, ó, A Verdade Liberta, logo no comecinho, Alice Miller fala o quanto ela questionava a questão do que é propagado pela religião, porque na infância dela ela achava que a história da criação acabava se concentrando ali na maçã proibida e ela não conseguia entender o porquê que Adão e Eva não poderiam entrar em contato com o conhecimento, sendo que é o conhecimento que faz com que a gente se liberte. Eu estou dando uma resumida aqui. E aí agora eu vou ler para vocês. Por que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden, se não queria que os dois seres humanos por ele criados comessem de seus frutos? Por que deixou suas criaturas cair em tentação? Por que precisou fazer isso se é Deus onipotente e criador do mundo? Por que precisou obrigar os dois seres humanos a ser obedientes se é Deus onisciente? Será que Deus não sabia que ao criar o ser humano dava vida a um ser curioso? E olha só, todas as nossas crianças são curiosas. Olha como é que a religião vai podando a criatividade, a curiosidade, aquele ser essencial, a nossa autenticidade, e isso vai se perpetuando, porque muitos vão reproduzindo isso, que essa cultura vai enraizando dentro de cada um de nós. Será que Deus não sabia que ao criar o ser humano dava vida a um ser curioso, que ele forçou a ser infiel à própria natureza? Se criou Adão e Eva como homem e mulher que se completam sexualmente, como poderia ao mesmo tempo esperar que ignorassem a sua sexualidade? E por que deveriam fazê-lo? O que teria acontecido se Eva não tivesse mordido a maçã? Os dois não teriam se relacionado sexualmente, não teriam gerado descendentes? Então o mundo teria permanecido vazio? Sem seres humanos, Adão e Eva teriam vivido eternamente sozinhos, sem filhos? Por que a geração de crianças está relacionada ao pecado e o parto ao sofrimento? Como podemos entender que, por um lado, Deus tenha planejado os dois seres humanos como inférteis e, por outro lado, a história da criação fale da multiplicação das aves? Portanto, Deus também tinha uma noção de descendência. Sem notar, criaram-se a imagem de Deus com os traços sádicos. Esse Deus idealizou um cenário terrível, presenteou Adão e Eva com a árvore do conhecimento, mas os proibiu de comer justamente aquele fruto, isto é, de despertar e se tornar pessoas cientes e autônomas. Ele quis fazê-las totalmente dependentes dele? Posso definir um comportamento paterno desse tipo como sádico, pois implica o prazer
de torturar o seu filho? Além disso, castigar o filho por causa das consequências do sadismo paterno não tem nada a ver com amor, mas muito mais com a pedagogia nebulosa. Pedagogia nebulosa é quando coloca a criança naquele lugar de endiabrada. E eu tô fazendo esse vídeo para vocês porque eu vou linkar isso que eu tô conversando com vocês com algo que está acontecendo agora, neste momento, lá em Nigéria. E o quanto isso é perigoso quando a gente não questiona as coisas que são empurradas, mesmo que essas coisas sejam práticas extremamente violentas com as nossas crianças que estão em plena formação. Era assim que inconscientemente os poetas bíblicos viam os pais supostamente amorosos. Na carta aos Hebreus, Paulo diz explicitamente que o castigo nos dá a certeza de sermos verdadeiramente filhos de Deus e não bastardos. Ao vos impor o castigo, Deus vos reconhece como filhos, pois onde existe um filho a quem o pai não impõe um castigo? Se permanecesses sem castigo, do qual todos são partícipes, então serieis bastardos e não filhos. Hoje, eu posso imaginar que aquelas pessoas que tiveram uma infância permeada de respeito, sem surras e humilhações, mais tarde, quando adultas, vão crer em outro Deus, mais amoroso, condutor, esclarecedor e orientador. Ou talvez vivam sem a imagem de Deus, quantos ateus nós temos por aí, né, gente? Mas poderão orientar-se por modelos que para elas incorporam um amor verdadeiro. Então, primeira coisa que eu quero levantar a pauta aqui com vocês. Deus é amor. Deus é acolhimento. Deus é esse presente maravilhoso que Ele deu pra gente, essa força maior, nessa construção desse planeta incrível que a gente vive e que a gente tem maltratado tanto ele, mas que se você parar para refletir sobre a beleza que há na natureza de presente gratuitamente para cada um de nós, pelo ar que a gente respira, pela água que a gente bebe, pela água que a gente se banha, seja na cachoeira, seja no mar, seja no rio, seja nos riachos, pela areia que a gente pisa, pela terra que a gente pisa, pelas árvores que liberam oxigênio para a gente poder respirar. Basta que a gente queira olhar Deus em cada manifestação da natureza que está aí explícita para a gente. Mas a gente colocou Deus num lugar muito equivocado e hoje, agora, nesse exato momento, pais estão pagando pastores para, eu não sei o termo, mas eu vou colocar para vocês aí, que é como se a criança fosse, sabe quando chama a criança de demônio? Endiabrada, que tem a ver inclusive com a pedagogia nebulosa? Pois é, olha o que está acontecendo agora lá em Nigéria. Os 10 pastores mais ricos do mundo, 5 eram nigerianos. E o nosso representante, que é o Edir Macedo, não está no top 10. Então é muita grana que esses caras produzem lá. E uma das formas deles arrecadar grana, que são milhares, né? Uma delas é a bruxificação de crianças. Eles acusam crianças de roubar a saúde e a prosperidade das famílias. Por isso que está todo mundo doente, está todo mundo passando necessidade. Porque há um bruxo influenciado pelo diabo na sua casa e esse bruxo é o seu filho. Meu Deus. Porque o capeta prefere as crianças. E aí essas crianças elas precisam passar por um processo de desbruxificação que custa caro, custa mais de R$4.000 para desbruxificar um menino. E as famílias que não têm condições de pagar por isso também não têm condições de ficar com o menino porque são estigmatizados, né? A lógica que foi plantada ali é de que se você der comida para uma criança bruxa, você vira bruxo também. Se você dá teto para um bruxo, você é bruxo também. Então a família, a mãezinha, tadinha, ela vai lá no supermercado comprar um macarrão, o cara não vai vender. Eu falo, mano, não quero virar bruxo, né? Eu não quero ser amaldiçoado, eu não quero que eu vender macarrão para você que é para alimentar um bruxo, pegue em mim. Meu Deus. E aí ele não vende, então a família fica numa situação horrorosa. Então é comum que os filhos sejam abandonados.
para a sobrevivência dos outros irmãos, para que ninguém morra de fome. E isso tudo é feito em nome de Jesus nos nossos dias, agora tá acontecendo, né? E essa loucura que existe lá da bruxificação é uma perversão teológica. Foi implantado lá, foi posto lá pela teologia da prosperidade, mas essas teologias da luta espiritual, que tudo é o capeta, né? Cai aqui um folheto, seja, Satanás derrubou, né? E com um país que tem uma grande dificuldade em ter suas crianças na escola, porque é o país em que tem o maior número de pessoas fora da escola, muita criança, e um país que hoje tem petróleo e muita miséria, né?